Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do curso de secretariado. Na aula passada eu enviei a apostila para vocês, mas no final dessa aula também no final do grupo eu deixo a apostila novamente, para quem não pegou, está na aula passada. Hoje nós vamos fazer o capítulo 2, nós vamos falar de um assunto muito interessante no secretariado. Vou pegar a apostila aqui só para vocês visualizar aqui e a gente passar. Como eu falei na aula passada, os slides são os mesmos temas aqui. Tudo que está escrito na apostila está no slide, tá? Então eu vou seguir pelo slide, mas vocês têm tudo na apostila aí, ok? Então nós vamos fazer, a partir da página 29 da apostila que eu mandei para vocês, nós vamos falar sobre ética e moral, por que se fala em ética hoje, né? As áreas de atuação do secretariado, as áreas de atuação e especialidades e o mercado de trabalho para o secretariado. Depois tem as questões na página 37. Tá? Eu vou colocar aqui na administração do secretariado e vou abrir os slides que fica mais fácil a gente seguir. Ok? Vamos lá para o capítulo 2. Então, administração e o secretariado andam juntos, né? Vamos dizer assim, o secretariado com a administração. O que eu coloquei aí na apostila de vocês? A profissão de secretária está diretamente ligada à administração, muito embora a secretária esteja apta a desenvolver suas atividades dentro de qualquer departamento na empresa, pois assuntos administrativos estão presentes em qualquer área, de alguma forma, especificamente. Existem alguns departamentos mais técnicos, com profissionais específicos para essas atividades. Como exemplo, podemos citar uma área médica. Laboratórios são profissionais que não estão acostumados com burocracias administrativas. É exatamente aí que entra o importante papel da secretária para cuidar da parte administrativa desse setor. A profissional de secretariado está pronta para atuar de maneira eficiente em todas as áreas e departamentos da empresa. Pode-se ver esta profissão atuando? Pode-se ver esta profissional atuando. Durante o curso técnico ou superior, a profissional de secretariado sai preparada com conhecimentos das áreas de direito, administração, contabilidade, economia, além do conhecimento específico da profissão de secretária. Vamos dar sequência aí. Agora nós vamos falar sobre ética e moral. O que seriam essas palavrinhas aí, né? E qual a diferença, né, de ética e moral? Vamos lá. Olha a ética. A ética surge como disciplina filosófica na Grécia. Aproximadamente em 500 a.C., destacamos Sócrates, que levava o povo a refletir sobre a regulamentação que ele fazia sobre valores morais. Desta forma, não aceitava do indivíduo respostas sem reflexão. A necessidade de reflexão volta a ser muito importante nos dias atuais, pois estamos observando a valorização e o resgate da ética. A ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. A moral tem a ver com os costumes, os hábitos, os comportamentos dos seres humanos, as regras de comportamento adaptadas pelas comunidades. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Moral vem do latim mos ou mores, costume ou costumes, no sentido de conjunto de regras adquiridas por hábito. A moral, que não tem esse espaço, tá, pessoal? A moral se refere ao comportamento adquirido, ou modo a ser conquistado pelo homem. Vamos dar sequência. A palavra moral e suas
cognitas, né, refere-se ao que é bom ou mal, correto ou incorreto, no caráter ou conduta humana. Mas o bem moral não é o único tipo de bem. Assim, a questão é saber como distinguir entre moral e o não moral. Desta questão é objetivo de discussão. Algumas respostas são em termos de conteúdo. Uma opinião é que as preocupações morais são unicamente as que se relacionam com o sexo. Mais plausíveis as sugestões de que as questões morais são unicamente as que afetam outras pessoas, mas existem teorias que consideram que mesmo essas demarcações, né, é excessivamente redutora. Outras respostas fornecem um critério formal, por exemplo, que as existências morais são as que têm origem em Deus, ou que as existências morais são as que derrotam quaisquer outro tipo de exigência, ou, ainda, que os juízos morais são universalizáveis. A palavra latim moralis, que é a raiz da palavra portuguesa, foi criada por Cícero, a partir de mos, plural de mores, que significa costumes, para corresponder ao termo grego ethos, costumes, né? E por isso que, em muitos contextos, mas nem sempre, os termos moral, ético, moralidade ética, filosofia moral e ética são sinônimos. Originalmente, ethos e mos, caráter e costume, assentam-se num modo de comportamento que não corresponde a uma disposição natural, mas que é algo adquirido ou conquistado por hábito. É precisamente esse caráter não natural, mas cultural da maneira de ser o homem, que na antiguidade lhe confere uma dimensão moral. A função da ética é a mesma de toda a teoria: explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Ela busca o fundamento das normas morais, sendo que elas devem valer para uma sociedade grega, medieval ou moderna. Portanto, são fundamentos para a moral grega ou moderna. Aí vamos citar um exemplo. Né? Por exemplo, a grega é orientada para a virtude de polis. A medieval pressupõe uma essência constante, a moderna como moral individual. O valor da ética, como teoria, está naquilo que explica, e não no fato de recomendar ou prescrever com vista à ação em situações concretas. Exemplo, ela não diz em que situação devemos fazer o bem, mas o que é o bem e por que é um valor fundamental para a pessoa. Da mesma forma, em relação à justiça, respeito, liberdade, equidade, distribuição e prudência. O problema da essência do ato moral envia a outro problema importantíssimo, o da responsabilidade. Esta questão está ligada ao problema da vontade, por isso é inseparável da responsabilidade. Decidir e agir numa situação concreta é um problema prático-moral, mas investigar o modo pela qual a responsabilidade moral se relaciona com a liberdade e o determinismo ao qual os nossos atos estão sujeitos é um problema teórico cujo estudo é competência da ética. Vamos pegar aí, vou abrir aqui no Google, vamos colocar assim, ó, moral e ética. Vamos pegar esse aqui, ó, qual a diferença entre moral e ética e o que são os exemplos, né? Ó, do Brasil, escola, tá? Aí o que ele vai dizer assim? Ó? Moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto a ética é um comportamento moral, individual, racionalizado e uma espécie de filosofia da moral. Para pensarmos nas diferenças entre ética e moral, devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessa palavra. Ética deriva da palavra grega ethos, que quer dizer caráter.
Então, tudo relacionado à ética é relacionado ao caráter. Tá? Por exemplo, e da moral, vamos pegar assim, ó. Como que nós podemos falar aí? Vamos pegar essa aqui, ó. Moral é, por sua vez, o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, determinados povos têm tempos determinados. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente de acordo com o local que estão sendo observados. Então, por exemplo, vou fechar aqui, vamos voltar. A moral, por exemplo, o que para a gente pode ser moral aqui no Brasil, vamos pegar no Afeganistão pode ser diferente. Tá? Então seria mais ou menos isso. Já a ética não. A ética, por exemplo, é sobre caráter. Então, por exemplo, se uma pessoa... Como que eu vou usar uma palavra aqui para não ser muito escandalizado, né? Uma palavra para não ser muito, vamos dizer assim, é uma palavra meio pesada, né? Vamos pegar assim, se o Célio não tem caráter aqui no Brasil, tá? Não é porque eu vou para os Estados Unidos que lá eu vou ter caráter. Não é porque o Célio não tem caráter em Franca, vai para São Paulo, tá? Vai ter caráter. Então, por exemplo, isso é a ética é aquela pesada, né? Aquela que, vamos falar assim, que vai com os dois pés no nosso peito. Por exemplo, ou você tem caráter ou você não tem. Então, a moral vai depender, vamos pegar assim, de regiões, né? Alguma coisa igual país. Cada país tem a sua... O que, por exemplo, pode ser errado no Japão, vamos pegar aqueles países muçulmanos. Vamos pegar lá o Afeganistão mesmo como exemplo. Talvez o que é certo lá, o que entra na moral lá, aqui no Brasil já está fora totalmente de cogitação entrar na moral, né? Então seria por localidades. Agora vamos saber por que se fala em ética hoje. Tá? Não é por modismo ou idealismo. Temos que discuti-la por uma questão de sobrevivência e de anseios que estão em jogo. São estes os anseios da humanidade, dignidade humana, vida, qualidade, sobrevivência. É o tema mais ecumênico que existe. Felicidade, realização humana. Vai além da realização subjetiva, política, social, cultural, profissional, no âmbito da esperança e da fé. Na realidade, moral varia historicamente, e com ela variam os princípios e suas normas. Dificilmente alguém sobreviverá num mundo cada vez mais competitivo, se não trabalhar embasado em uma ética voltada para o bem coletivo. Encontramos no Código de Ética das secretárias, né, dos secretários, os direitos e deveres que não devem ser apenas observados, mas sim analisados de forma a levar o profissional secretariado a uma reflexão da tua conduta profissional. O secretário, né, deve levar em consideração a ética como requisito para executar suas funções, para ser profissional, respeitar o próximo, manter o sigilo das informações. As áreas de atuação aí da secretária, né? Com a globalização, a secretária moderna está muito mais participativa do dia a dia da empresa. Na aula passada nós falamos até da secretária, por exemplo, que vai participar de reuniões, né, que participa do dia a dia do seu encarregado, daquele diretamente do executivo, né, que ela, por exemplo, vamos pegar a secretária executiva. Ela vai trabalhar junto, né, vai participar de reuniões, algumas até viajam com os empresários, né? Por exemplo, a administração, a diretoria da empresa vai para uma reunião em São Paulo. Por exemplo, nós temos uma empresa aqui em Franca e a diretoria precisa ir numa reunião de parceiros lá em São Paulo. A secretária vai estar participando também, porque é ela que vai anotar a ata, é ela que vai fazer as anotações, por exemplo,
de retorno, por exemplo, foi combinado algo, tem uma data para se entregar, por exemplo, um relatório, para ver se essa parceria vai surtir efeito. Então, esse papel quem vai fazer é a secretária, de anotar a ata, quem participou da reunião, quem ficou encarregado de fazer determinada coisa. Tá? Então, isso é trabalho da secretária, ou do secretário. Né? Então, a secretária moderna precisa estar atento com as novas tecnologias e as novas tendências mundiais, o que poderá ser melhorado com essas tendências para o seu assessoramento a superior. Frente ao mercado de trabalho, a profissional do secretariado está cada vez mais valorizada e ganhando espaço. Percebe-se que muitas dessas profissionais, novas oportunidades de crescimento buscam, né, ou têm novas oportunidades de crescimento através da busca contínua do conhecimento. A secretária conectada a todas essas novas exigências do mercado está cada vez mais valorizada. Tá? Diz o conferencista e consultor Antônio Carlos Teixeira da Silva sobre criatividade e inovação. Okay? Então, por exemplo, quanto mais você vai buscar informações da sua profissão, quanto mais você vai buscar conhecimento, pode ter certeza que cada vez mais você vai ser valorizada. Ok? A secretária moderna, multifuncional, não pode continuar acomodada, já que tudo está dando certo. Para que mudar, né? Ficar para sempre, né? Sempre você vai ter que buscar inovações. Então, por exemplo, não é porque está dando certo que você vai ficar sem se inovar. Tá? Isso não pode acontecer. Pois estas estão com o dia, por exemplo, quem não busca inovação, quem não busca novos conhecimentos, estão com os dias contados no mercado de trabalho. Por quê? Um mercado tá exigente e buscando qualificação. Tá? É preciso correr atrás do prejuízo, tomar novas iniciativas, novas ideias, solucionar problemas, mostrar-se capaz de acompanhar as novidades do mercado na profissão. Aí muitas vezes, né, precisamos fazer uma autoanálise. Como estamos desenvolvendo nossas tarefas diárias? Está sendo legal? Está surtindo resultado? Nós estamos ganhando tempo? Tá? Ou, por exemplo, a forma que nós estamos trabalhando, você está desenvolvendo o trabalho, está ficando assim, por exemplo, você não ganha tempo, muito pelo contrário, você faz as coisas tudo, tem que fazer as coisas tudo correndo para que dê tempo. Então, se tiver dessa maneira, tem que pensar em algo para modificar isso, tá? Para melhorar a conduta das tarefas diárias, o desenvolvimento das tarefas diárias. Estou respondendo às demandas dentro do previsto? Será que posso melhorar, ser mais ágil, mais eficiente? Tá? Esteja certa que irá descobrir que poderá sim ser muito superior, fazer muito melhor do que já faz e melhorar melhor o desempenho. Por exemplo, você está vendo que alguma coisa não está indo bem, você não está tendo, por exemplo, vamos pegar aí, o serviço está ficando tudo tumultuado, você tem que fazer tudo correndo, então senta, para, anota o que você está fazendo, aonde você está errando, tá? Porque você anotando, por exemplo, tira um período para fazer isso, você está vendo que não está legal. Por exemplo, o tempo está dando muito em cima. Por exemplo, você termina um trabalho, vamos dizer assim, já tem outro para fazer, está assim, tumultuado, você tem que fazer tudo correndo. Então, tira um tempo, anota, vê aonde você está errando, para que esse trabalho fique melhor, você ganha tempo, e fique mais organizado. É a palavra correta. Vamos dar sequência. Seja diferente e faça diferença. Coloque em desenvolvimento a sua imaginação, sensibilidade, inteligência. Seja proativo. Tá? Tenha visão de futuro buscando constantes conhecimentos. Comunique-se à troca de informações no enriquecimento profissional e pessoal. O conhecimento precisa ser dividido para que possamos também ter as informações a nosso alcance. Tá?
Caso não se sentir capaz de buscar essas mudanças, de inovar, de enxergar as novas tendências, colocar em prática suas ideias, alguém fará isso por você. Não gostaria de perder grandes oportunidades pelo simples fato de se acomodar, não é mesmo? Então, por exemplo, talvez pelo fato de você... E isso acontece, tá, pessoal? Não adianta a gente falar que não acontece. Por exemplo, eu acho que eu já comentei com vocês que teve uma vez que eu estava tão acostumado com o que eu estava fazendo que, por exemplo, eu não procurei eu não busquei novos conhecimentos. Tá? E chegou num certo momento que eu parei e falei assim, gente, eu estou errado. Eu estacionei, foi tão constante, assim, eu estava tão acostumado com aquilo que eu estava fazendo, que eu não procurei mais, eu sempre busquei novos conhecimentos, sempre busquei cursos. Por exemplo, acho que eu comentei com vocês, tem gente, por exemplo, esses dias aconteceu algo, uma pessoa pegou e falou assim para mim, nossa, eu ganhei um curso, só tem 6 horas, eu não vou fazer não. E o conteúdo do curso era muito bacana, é muito bacana. Esses dias mesmo eu peguei um curso para fazer, o curso foi de 8 horas. Eu assisti 2 horas em 4 dias seguidos. Assim, foi um curso curto, tá, mas que ajuda muito no dia a dia do trabalho. E, por exemplo, uma coisa que eu não tinha me atentado no que eu faço no dia a dia, dentro do escritório, que a hora que eu bati o olho naquilo era até um curso online, na hora que o educador comentou, eu falei assim, nossa, isso pode melhorar em determinado ponto aqui do meu trabalho. E foi muito bacana. Eu fiz uma mudança, tá, e ganhei muito tempo com essa mudança. Ganhei tempo, assim, coisa que eu demorava, vamos dizer assim, meia hora para fazer, com a ideia que foi colocada no curso, eu passei a demorar 10 minutos para fazer. Então são coisinhas assim que talvez no dia a dia a gente está tão acostumado a fazer, a gente fica tão... vamos falar assim, a gente acostumou tanto, viciou em fazer daquela maneira, que às vezes há outras maneiras de a gente corrigir, né, fazer determinado trabalho, mas como a gente já viciou fazer aquilo lá, daquela maneira a gente nem percebe que tem outras formas de se ganhar tempo, de se melhorar. Aí com esse curso de 8 horas que eu peguei, foi, se não me engano, na quinta aula. Eu vou ver se eu consigo baixar ele. São umas orientações, né, que são dadas. Se eu conseguir baixar eles, eu vou mandar para vocês. Então, eu tentei baixar ele com um programa no aplicativo que eu tinha aqui na máquina, não consegui. Mas se eu ainda conseguir com outro aplicativo, eu vou mandar para vocês. É um cursinho de 8 horas, aí vocês que fazem aí da maneira que vocês quiserem. Vocês mesmo, eu coloquei em mente que eu ia fazer ele em 4 dias. Eu fiz 2 horas todos os dias, em 4 dias eu terminei o curso. Muito bacana. Eu vou ver se eu consigo baixar ele e passo para vocês. Ou se não, se eu não conseguir baixar, porque ele é fechado, eu vou ver se eu faço um resumo dele e passo para vocês. A gente acrescenta uma aula a mais no curso de secretariado, eu passo um resumo desse curso que eu fiz. É bem bacana, vocês vão gostar. Aí aqui, ó, com alto índice de competitividade profissional, para ser diferente você precisa se mostrar diferente em sua competência, suas habilidades profissionais, ser o melhor e gostar do que faz para ir em busca do sucesso profissional. Então, por exemplo, muita gente fala, né? A gente tem que... até a minha esposa usa muito essa frase: ame o que você faz, que você não vai trabalhar um dia da sua vida. Não me engano, é essa frase mesmo que ela fala. Deixa eu pegar aqui pra gente... Ame o que
você faz. É essa mesmo. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Uma frase que ela usa sempre, é muito bacana. Por exemplo, ela trabalha na empresa que ela trabalha 25 anos na mesma empresa. Ela começou a trabalhar nessa empresa, ela começou como atendente, hoje já está num cargo que ela toma conta de um setor. Faz 25 anos que ela está no mesmo trabalho. Ela sempre falou essa frase ela usa sempre. Que ame o que você faz, né, que você não terá que trabalhar um único dia da sua vida. Aí vamos lá. Aí eu separei aqui 7 dicas, né, falando das habilidades e competências que é preciso ter para ser um profissional bem-sucedido nos dias de hoje. Então eu separei 7, mas se vocês for procurar na internet, vocês vão achar muito mais dicas aí. Eu separei as 7 que eu acho que são as principais. Primeiro, ter princípios. Aí já entra a parte de ética aí, né? Precisamos sempre basear nossa vida em princípios imutáveis e atemporais, como honestidade, caráter, confiança, justiça, ética e respeito, que se torna a nossa âncora. Assim, a liderança centrada nestes princípios é a chave para desencadear o potencial humano do indivíduo. Existe um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, de Stephen Covey, se não me engano, é esse nome que é assim que se fala, que nos fala que o profissional deve ter liderança própria, possuir senso claro de objetivo, significado e rumo, adaptabilidade, comunicação eficaz, sinergia, respeito próprio, aperfeiçoar seus hábitos, conservando-se aberto às novas oportunidades. Isso é muito interessante, principalmente essa aqui, adaptabilidade e conserve-se aberto às novas oportunidades. O que seria essa adaptabilidade? Por exemplo, não é qualquer pessoa que consegue se adaptar. Por exemplo, vamos falar assim, a empresa resolveu fazer uma mudança no setor. Tem pessoas que não se adaptam a isso, não se adaptam às mudanças, não aceitam as mudanças. E isso é muito complicado no dia de hoje. Por exemplo, vamos trabalhar assim, a gente está trabalhando numa empresa e nós temos um diretor, um gerente, um supervisor, o coordenador do nosso setor. Quando isso é mudado, por exemplo, você tem que aceitar, porque a outra pessoa vai vir com novas ideias, talvez totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então, por exemplo, o Célio está coordenando um determinado setor. Talvez eu organize as coisas da forma que eu acho que tem que ser, né? Aí, por exemplo, vem o José para o meu lugar. Certamente ele vai mudar algumas coisas aí. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes o pessoal, esses dias a gente estava fazendo uma consultoria numa empresa, eu cheguei e a gente alterou um determinado, nós fizemos uma mudança num determinado funcionário. E, por exemplo, tinha muita gente que era ligado diretamente nesse funcionário. Ele não era o coordenador, né, mas o coordenador estava meio, vamos dizer assim, perdido no que fazer. Aí nós fomos convidados para fazer uma assessoria, né, para essa empresa. E nós vimos, por exemplo, que tudo que os colaboradores precisavam falava com esse outro colaborador. E não falava diretamente com
o coordenador. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos esse colaborador e mudamos ele de setor. Os demais colaboradores ficaram assim, horrorizados, né, com a atitude que nós fizemos. Depois nós fizemos essa assessoria por 10 dias. No 11º dia, nós fizemos uma reunião e explicamos. Antes nós conversamos com o coordenador, porque ele que era o responsável por administrar aquele setor. Mas ele, nas correrias, por exemplo, muita coisa ele fazia, não pedia para as pessoas que tinham que fazer. Aí ele acabou perdendo a equipe, em termos, né? Mas, por exemplo, e o que aconteceu? O pessoal, em vez de, quando ia precisar das coisas, pedia para esse outro colaborador, que não tinha cargo nenhum. Aí o que nós fizemos? Conversamos com esse coordenador, mudamos ele também de departamento, colocamos as regras, né? E pegamos um coordenador do outro setor, a qual nós mandamos, e invertemos os coordenadores. E na semana passada nós fizemos uma videoconferência para saber como estava funcionando os setores, né? Se os setores, da maneira que nós deixamos, tiveram resultados. E por nossa surpresa, nós sabíamos que ia melhorar muita coisa. Mas para nossa surpresa, eles estão entregando os produtos com maior agilidade, reduzir o tempo de preparação de todo o material que tem que ser enviado. Aquele setor que estava tendo problema com outro colaborador está trabalhando redondinho agora com o novo coordenador. O coordenador que não estava dando certo nesse setor foi para o outro também, organizou o setor, reduziu o tempo dos processos que tinha para se fazer para o material ser entregue no prazo. E aquele colaborador que foi modificado para o setor, ele, por exemplo, ele se motivou com a alteração, ele conseguiu se motivar, e sem querer, por exemplo, passar na frente do coordenador. Então muita coisa mudou, ficou algo bacana, mas por quê? Todo mundo estava acostumado com aquele... não se adaptava às mudanças, né? Então, por exemplo, a gente chegou, nós mostramos qual o caminho a seguir, o porquê nós fizemos aquelas mudanças, tá? Até deixamos, por exemplo, nós até citamos na reunião que nós fizemos quando estávamos na empresa, que quem não quisesse ficar, não quisesse aceitar as mudanças, que poderia passar no departamento que a empresa estava propondo um acordo, que hoje, com a nova legislação de trabalho, existe a possibilidade do acordo, né? Que a empresa estava disposta a fazer o acordo com quem quisesse sair. E ninguém se manifestou a vontade de sair, tá? Aí a gente pode falar assim, mas é por causa da crise. Não, porque eles entenderam aquilo que nós queríamos colocar, entenderam a ideia que foi proposta para a empresa. Aí, por exemplo, e hoje estão adaptados à mudança, tá? Aí volta naquela parte aqui, conservando-se abertos às novas oportunidades. Por exemplo, aquele colaborador que estava com problema, que todo mundo chegava nele, se motivou, tá? E hoje, inclusive, o diretor, no dia da reunião, nós encerramos, né, com os coordenadores, ficamos só com o diretor da empresa. Ele disse que a intenção dele é colocar aquele colaborador que estava tendo problema, para os funcionários que estavam passando as informações, tudo que ia falar, em vez de chegar no coordenador, chegava nesse colaborador. Estão pensando em abrir, ter um outro setor que um que os coordenadores recebeu uma proposta, talvez ele vá sair, tá? Ele está no caso de assumir o lugar dele. Então, umas coisas que vai mudando aí
e vai organizando aí cada dia melhor. Agora, buscar o que nós fizemos aí no primeiro. Ter princípios, né? Agora nós vamos falar buscar o conhecimento constante. As questões onde e como transformaram-se na conquista de um lugar ao sol. O profissional deve buscar o conhecimento constante e investir em sua carreira, ser inovador e ter sempre em mente que o mundo necessita de soluções e não de mais problemas. Descobrir como e onde buscar pelo conhecimento constante é o desafio do profissional deste novo milênio. Ele deverá sempre se auto-perguntar: o que eu preciso aprender para continuar adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos, novos relacionamentos, novos hábitos, e assim, crescer e me desenvolver em minha carreira. Então isso você tem que perguntar para você, né? O que você tem que fazer para melhorar, para estar buscando novos conhecimentos, novas habilidades. Isso é muito importante. Por exemplo, na realidade você não se acomodar, né? Igual eu falei no meu caso, na época. Na época eu me acomodei, eu estava tão viciado em fazer aquele trabalho, eu estava tão acostumado a fazer aquilo lá, que eu achava que eu não precisava mudar. Aí me deu uns 5 minutos, vamos dizer assim, né? Primeira coisa que eu fiz, eu saí daquilo que eu estava fazendo, eu pedi para sair da empresa que eu estava e fui para uma outra área. Falei assim, não, eu vou mudar, vou sair daquele comodismo, né? Eu saí daquele, estava tudo, vamos dizer assim, como a gente pode falar a palavra correta aí para a gente utilizar? Eu saí do meu conforto. Eu estava muito confortável onde eu estava. Aí eu fui para outra área, praticamente era na parte de tecnologia, mas fazendo uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado a fazer, né? Então, por exemplo, eu saí daquela minha zona de conforto e fui buscar novos conhecimentos. Depois voltei novamente, conquistei meu espaço de novo, e depois ainda voltei para essa mesma empresa, né? E foi até engraçado, porque eu tinha um cargo de coordenador, né? E quando eu voltei e assumi como orientador novamente, professor novamente. E muita gente pegava e falava assim, nossa, você era coordenador, agora você veio como professor. E eu nunca dei bola para isso. E chegou num certo momento que o coordenador foi transferido, eu assumi de novo a coordenação da empresa. Então são coisas que acontecem naturalmente na vida da gente, sem a gente precisar, por exemplo, puxar tapete, ficar preocupado. Eu nunca me preocupei com isso. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito e as coisas vão acontecer naturalmente. Aí aqui, ter atitudes positivas. É preciso enxergar os desafios como oportunidades e não como problemas. Por isso, ter atitudes positivas é imprescindível, né, para quem quer ter sucesso na carreira profissional. Em princípio, é preciso estar bem consigo mesmo, conhecer-se e ter paixão pelo que faz, ter bons e sinceros relacionamentos. Nenhum homem é uma ilha. Ser agradável com as pessoas que te rodeiam, saber trabalhar em equipe e colocar-se à disposição, né, ao dispor para ajudar os outros. Definir seus próprios objetivos e traçar metas para alcançá-los. Sair do lugar comum. Se pensarmos que as empresas precisam de pessoas com iniciativas, competitividade, autonomia e que ao mesmo tempo também cumpram ordens, sejam disciplinados e façam muitas coisas sem fazer muitas perguntas, concluiremos que o perfil ideal adaptado ao mercado será um profissional meio Frankenstein e com grandes chances de ser infeliz. A solução é encarar esse cenário de exigências e contradições, invertendo a questão, que em vez de perguntar o que eu preciso para entrar no mercado,
deverá perguntar: o que eu posso oferecer de valioso para ser cobiçado pelo mercado? Olha a diferença da pergunta. O que eu preciso para entrar no mercado? O que eu posso oferecer de valioso para ser cobiçado pelo mercado? Aí já entra o marketing pessoal, né? Por exemplo, não é você ficar preocupado com o que você precisa para entrar no mercado, mas sim o que o mercado vai ver em você que ele vai te cobiçar. Falar, não, eu quero aquele profissional para estar trabalhando comigo. Qual é o algo a mais que eu posso desenvolver? O desafio é sair do lugar comum e se tornar alguém incomum, obedecendo, porém, seus desejos e objetivos e buscando a sua realização pessoal e profissional. Vamos lá para o outro tópico. Estabelecer o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Sendo o emprego uma realidade com os dias contados, é importante que o profissional tenha sempre em mente que o trabalho nunca desaparecerá e que haverá desenvolvimento sem emprego. Porém, competirá a ele descobrir novas formas para obter prazer em seu trabalho, para ter simultaneidade em trabalho, estudo e lazer, e transformar o descanso em criatividade, liberdade e sucesso profissional. Isso aqui eu já errei muito, porque eu entrava na empresa às 7 horas da manhã e saía às 10 horas da noite. E, por exemplo, tenho uma filha adolescente, tenho uma esposa. Aí, quando eu estava em casa, eu só estava cansado, porque eu trabalhava o dia todo, ficava... E são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então você tem que separar, você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu. Mas você também tem que ter lazer, você tem que ter tempo para a família, tempo para estudar. Às vezes a gente se joga com tudo, né, no emprego e esquecemos do nosso redor. Então, por exemplo, nós temos que ter na balança o trabalho, também é essencial. Nós também temos família, e a família você precisa ter lazer com eles, ok? Valorizar o lado humano. Podemos afirmar que nunca se produziram tantos dados em tão pouco tempo, e que esses nunca foram transmitidos com tanta rapidez. Cada vez mais o tempo é menor, e cada vez mais ele vale mais dinheiro. Frente à competitividade e à pressão, as empresas também são obrigadas a ser mais generosas para atrair e manter seu mais importante patrimônio, o capital humano. Antigamente, deixa eu terminar essa parte aqui, que eu já vou comentar com vocês algo. Hoje é de extrema importância a relação colaboradores-empresa, comunidade, e crescer o número de empresas que oferecem horário flexível de trabalho, programas psicológicos, estímulos a atividades físicas, buscando assim fazer do lugar de trabalho uma extensão do lar. Os colaboradores são convidados a atuar em programas sociais e contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Existia, há um tempo atrás, até tem um vídeo que eu gravei no YouTube, que fala de chefe e líder, né? A diferença do chefe e do líder. Hoje o chefe está perdendo espaço. Por quê? Qual que é a diferença do chefe e do líder? O chefe é aquele que o funcionário faz porque tem medo dele. Tá? O líder não. O funcionário faz porque acredita na ideia do líder e vai fazer porque acredita que aquilo lá vai surtir resultados. Tá? Então, por exemplo, o chefe é aquele que vai mandar, a pessoa vai fazer, por ter medo do que pode acontecer com ele. Já o líder é aquela pessoa que sabe conversar, que sabe ouvir. O chefe é só a ideia dele que vale. Tá? O líder não. O líder vai sentar, vai conversar, vão discutir assuntos, vai colocar o chefe impõe aquela ideia. O líder vai comunicar aquela ideia e vai ter sugestões para si antes de tomar qualquer atitude. O chefe não, o chefe é aquele que fala, ó, vai ser assim, pronto, acabou. O líder não, é aquele que vai sentar com a equipe, vai discutir com a equipe a melhor forma de se fazer determinado processo, ok? Assumir o controle da carreira. É importante ter em mente que a força foi substituída pela criatividade.
que o medo está sendo trocado pela motivação, que o trabalho em equipe ocupa o lugar do individualismo. E muitos profissionais ainda não se deram conta disso e continuam buscando por empregos que não existem mais. É importante que o profissional assuma total controle de sua carreira, buscando sempre a reciclagem de conhecimento e investimento pesado em sua evolução profissional. Muita gente, eu já vi muitos colaboradores falar que a empresa não ajuda, que a empresa não motiva, não paga curso, mas isso não é a empresa que tem que fazer por você, você tem que fazer por você próprio. Tá? Porque se você está numa empresa hoje que não te dá o devido valor, você tendo conhecimento, você buscou conhecimento, você pode ter certeza que outras empresas vão estar com a porta aberta para você. Ok? E hoje, por exemplo, somente numa época de crise, o que acontece? Muitos funcionários ficam com medo, muitos colaboradores ficam com medo de, por exemplo, de dar opinião, por quê? Ainda muitos empresários têm ou muitos gerentes, né, coordenadores têm a mania de falar assim, não, se você não quer, lá fora tem 10 que quer pela metade do preço que você faz. Isso ainda existe. Tá? Mas se você for qualificado, se você buscar conhecimento, se você tiver iniciativa, eu sempre falo que a motivação, você que tem que estar motivado. Tá? Talvez você fale assim, a empresa que eu trabalho não me dá incentivo. Tá? Não adianta nada a empresa te dar incentivo se você não for motivado. E motivado é por dentro. Motivação é de dentro para fora. Talvez, por exemplo, eu posso dar uma meta para você fazer, para você bater. Posso te oferecer um carro para você bater aquela meta. Se você não estiver motivado, você não vai fazer. Tá? Então não adianta ter incentivo se você não tiver motivação. A motivação é você que tem que buscar. Ok? Então vamos lá. Área de atuação e as especialidades. O profissional é requerido em quase todas as áreas empresariais, sendo elas pequenas, médias ou grandes, e pode atuar em áreas do comércio, da indústria, em ramos de humanidades, exatas ou biológicas. Além disso, a secretária pode ser funcionária do assessor, administrador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente, dependendo do tamanho, a atuação da empresa em que for trabalhar e a sua formação. Então você pode ser aí, igual eu falei no começo da aula, por exemplo, a diretoria vai para uma reunião, a secretária vai também para essa reunião. Tá? Concluindo o curso técnico e superior, a profissional do secretariado está preparada para assessorar diversas áreas, uma vez que a sua formação engloba administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, estatísticas, além das matérias ligadas diretamente à profissão especificamente. Daí nós já comentamos lá no início da aula. A autoadministração, a autoanálise, a automotivação são palavras muito utilizadas atualmente e implicam na capacidade do indivíduo em conhecer os seus próprios limites e a superar os seus próprios obstáculos, para que o profissional esteja bem e trabalhe bem, produzindo e gerando resultados produtivos. É importante o domínio do autoconhecimento. Autoanálise para saber aonde quer chegar, que caminho seguir, como conquistar seu espaço. Você está pronta para deixar de ser a mera executora e assumir o papel de gestora. Você tem uma pergunta que eu fiz aí para você. Você está pronta para deixar de ser mera executora e assumir o papel de gestora? E aí? Qual que é a sua resposta? Vai pensando aí. Já o mercado de trabalho. Tá? O mercado para profissional de secretariado é muito abrangente. Existem vários locais no qual o secretário pode atuar. Como é uma profissão que exige muita dedicação e força de vontade, empresas estão sempre contratando assessoras e assistentes para seus ofícios. Com a evolução do seu trabalho e ganhando credibilidade e aprimorando suas habilidades, a secretária pode evoluir para o cargo de maior confiança e especialização. A postura profissional conta muito quando falamos do diferencial. O mercado cada vez mais globalizado procura profissionais capacitados e dispostos a irem em busca de novas diversidades, desafios,
agregar valores inclusive no mercado, em equipe, visando o crescimento institucional da equipe de trabalho. As empresas estão em busca de profissionais com perfil ético, comprometidos, inovadores, comunicativos, que se adaptem às novas tendências, que cresçam com as mudanças e não se sintam colocados de lado, incapazes. Desta forma, este profissional estará realmente preparado para enfrentar a competitividade que a secretária sofre em seu campo de atuação em empresas de diversos ramos. Sabendo da multifuncionalidade do profissional de secretariado, o mercado de trabalho dá espaço bastante abrangente para quem está devidamente preparado, pois, como sabemos, conhecimentos são muitos para esse profissional, além do domínio em outros idiomas, informática, técnicas modernas de secretariar, habilidades no atendimento ao público e humanização. A secretária deverá estar sempre aberta às mudanças, manter uma postura de gestora, acompanhar as expectativas, os programas internos de qualidade e humanização, planejamento estratégico, prestar suporte técnico e científico, não exclusivamente ao seu departamento ou superior, mas a quem necessitar de seus serviços profissionais, visando sempre o futuro da empresa em que trabalha. Aqui eu coloquei uma frase que eu lembre-se: o secretário será sempre o elo empresa-executivo e mercado-empresa. Ok? Então, por exemplo, a gente passa por algumas situações que vem a calhar nesse comentário desses dois últimos parágrafos aí. Você já pensou você ir conversar com alguém e essa pessoa ser totalmente mal educada com você? Pensem aí. Vocês chegam, por exemplo, para ser atendido num determinado lugar. A pessoa te trata mal. Certamente você não vai voltar mais. Então, por exemplo, quando a gente fala em secretária, talvez a secretária é vai ser o primeiro contato que o cliente ou que algum fornecedor vai ter da empresa. Por exemplo, você não pode, brigou com o marido, brigou com o namorado, tenta descontar isso no cliente, tá? Naquela pessoa que você vai atender. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Tá? Você vai estar sempre bem vestida, sempre bem arrumada, com um sorriso no rosto, sempre maquiada, para causar aquela boa impressão na pessoa que você vai atender. Imagina você chegando num lugar e você for atendido por uma pessoa toda descabelada, sem maquiagem, cara de sono, rosto inchado, sem uma maquiagem. Fica complicado, né? Então, eu sempre falo, você vai tratar a pessoa da forma que você gostaria de ser tratada. E um detalhe, uma dica aí que eu dou para vocês. Se a pessoa chegar gritando com você, alterado, por exemplo, talvez se você trabalha sentada, fique de pé, tá? Deixe essa pessoa falar, desabafar, não reaja da mesma forma que ela. Porque você agindo, depois você fale educadamente com ele, mesmo você escutando coisas que não deveria, eu falo que você quebra a perna dessa pessoa, você vai quebrar aquele... Ele vai ficar a pessoa vai ficar tão sem graça, tão sem ação, que você depois vai colocar ele para conversar com você de forma educada, pode ter certeza disso. Ok? Na próxima aula, nós vamos estar fazendo o capítulo de número 3. Nós vamos estar falando os pontos importantes para uma secretária ou um secretário. Ok? Mas daí nós vamos fazer na próxima aula. Na apostila de vocês, vou até fechar os slides aqui, vocês vão ter, deixa eu ir para o final aqui, tudo que tem aqui na apostila tem nos slides que nós falamos, ok? Só as imagens aí que não está lá nos slides. Eu coloquei algumas questões aí para vocês. Fizemos 3 questões aí. Fale um pouco, né, sobre a relação administração-secretária. Qual a área de atuação da secretária? Tá?
Aí pedi para vocês citar e explicar 7 dicas comentadas nessa apostila, para quem quer ter o sucesso profissional. Aquelas 7 dicas que eu dei no finalzinho aí, ok? Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.